Olá, 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 turminha do terceiro ano. Como estamos hoje? Espero que vocês estejam bem. Aqui em casa tá tudo bem. Ontem nasceu um filhotinho de coelhinho. A gente nem tava esperando esse filhote de coelho, mas nasceu. Basicamente essa é a única novidade. Mais um filhote de coelhinho para minha casa. E bom, vamos começar a aula de língua portuguesa ou português, dia 9 de agosto. Estamos usando o PET 3, semana 2. Os pais estão com algumas dúvidas sobre o PET que sobrou, que ainda tem algumas atividades do PET da segundo bimestre. Não se preocupem, a gente vai usar esse PET ainda esse bimestre, tá bom? Não precisa se preocupar. Então vamos à aula? Vamos lá? A aula de hoje é referente ao conteúdo de gramática, verbo. O que é um verbo? Verbo são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Meu Deus do céu, o que é isso? Fenômeno da natureza? Por exemplo, chuva. Chuva é um fenômeno da natureza. Está chovendo lá fora. Não está chovendo lá fora, né? A gente tá. Mas é um verbo. A palavra chover. Chover é um verbo. Aqui tem várias imagens de verbos, olha só. Jogando. Os meninos estão jogando bola. O verbo é jogando. As meninas estão brincando de boneca. O verbo é brincar, brincando. Verbo, o menininho estudando. Verbo estudar. Aí tem uma imagem do menino dormindo. Verbo dormir. O gato e o cachorro estão brigando. Verbo brigar. Comer é outro verbo. Então observem que os verbos, ele exprime ação. Vamos para o próximo. Vamos lá. Olha só. O ambulante grita. O ambulante é o sujeito, é a pessoa. E ele faz uma ação. O que ele faz? Ele grita. Grita é o verbo. O guarda apita. Qual é o verbo? O que o guarda faz? O guarda apita. Então, apita é o verbo. E grita é o verbo. A palavra grita e apita indicam ações de gritar e apitar. Você viu que descobrimos as ações perguntando que faz, que fez, que fará? Então, quem faz? Quem fez? O que a pessoa está fazendo? O que ela fez? Essa palavra, com essa pergunta você designa o verbo. Eu estou aqui com vocês. Estamos o quê? Conversando. Estou falando. O que eu estou fazendo? Falando. Falando é o que eu estou fazendo. Então, falar, o verbo falar, falando, é um verbo. A palavra que indica ação, isto é, o que alguém faz, o que está acontecendo, chama-se verbo. Ontem choveu. Choveu é um fenômeno da natureza, não é? Como a gente falou, verbo expressa também fenômeno da natureza. Choveu é um verbo. Hoje está frio, é um estado. Hoje eu estou feliz. Também é um verbo, indica como eu me sinto. Está é um estado. Verbo indica. Os verbos são palavras que indicam ação, fenômeno, estado. Os verbos também podem indicar, como eu acabei de falar, estado. Por exemplo, está frio, estou triste, ou estou feliz. Ou fenômeno da natureza. Choveu. Vamos para o próximo. Então vamos às atividades agora. Fazer o quê? Planejei um passeio. Amanheceu chovendo. Relampejava, escurecia. Chuva de granizo.
Esperava melhorar. Nada. Ainda ventava forte. Trovejava muito. Resolvi desistir. Chorei, fiquei triste, marquei para outro dia. Fazer o quê? O verbo é a palavra que pode exprimir ação, estado ou fenômeno da natureza. Ventava forte é um fenômeno da natureza. O ventava é um verbo. Fiquei triste. Fiquei é o estado de espírito. E chorei é uma ação, o ato de chorar. Complete as frases com um verbo. Eu, um lindo cão. Eu o quê? Qual é o verbo que vai entrar aqui? Eu, um lindo cão. Então pensem e escrevam. Mamãe, meu vestido. O que a mamãe fez com o seu vestido? A mamãe pode ter lavado seu vestido, passado seu vestido, entregue seu vestido. E quando o rio transborda, o que acontece? O rio transborda quando um fenômeno da natureza. Ok? Então vamos lá. Letra D, nós, os exercícios. Então você vai escrever um verbo que completa certinho. Nós, os exercícios. Verbo fazer. Amanhã, papai, uma viagem. Então vocês vão colocar um verbo que completa essa frase. Amanhã, papai, ou duas palavras, né? Uma viagem. Patrícia, a praia. Patrícia vai fazer. Qual que é a palavra que exprime bem uma ação dela, completando essa palavra, a praia? Então, aqui está escrito errado, mas é para colocar um número. Circule os verbos nas frases abaixo e classifique-os de acordo com a legenda. Vocês vão achar os verbos e vão colocar se esse verbo ele representa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ventou muito forte essa manhã. Qual que é o verbo aqui? O verbo é ventou. Ventou. O ventou é o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Ventou é um fenômeno da natureza. Pedro escreveu uma carta para o seu avô. Pedro escreveu uma carta para o seu avô. Qual desses aqui é um verbo? Qual dessas palavras é um verbo? Pedro escreveu carta seu avô. O verbo, lembrando, indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A palavra que indicar um desses três vai ser o verbo. Meu cãozinho ficou doente. Qual é o verbo? Vocês vão procurar uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Amanhã vamos jogar futebol no campinho. Qual palavra indica ação, estado ou natureza? Então, essa vai ser o verbo que vocês vão circular. E vão sempre colocando se é ação, estado ou fenômeno da natureza. A professora estava feliz com a turma. Estava feliz com a turma. Esse verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Observe a cena dos personagens abaixo e enumere os verbos. Aqui a gente tem vários, né? Aqui, ó, o menino soltando pipa, crianças brincando, pulando corda. Então vocês vão colocar o verbo. As crianças pulando corda. Qual que é o verbo aqui? Verbo chutar, voar, pedalar, rodopiar, pular ou patinar. A pipa está voando. Qual que é o verbo dela? Verbo chutar, voar, pedalar ou rodopiar, pular ou patinar. O menino está jogando, ele jogou o peão. O peão está fazendo o quê? Está rodando. Acha o verbo que se encaixa no que o peão está fazendo. E temos um menininho aqui no número 2, andando de patins. O que ele está fazendo? Está patinando. Qual que é o verbo? O verbo é vocês vão marcar pra gente, tá? Um número. Vou marcar cada ação de acordo com o número dela, tá bom?
Bom, por hoje é só. Esse vídeo deve estar enorme. Beijo pra vocês. Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Mandem mensagem para mim ou podem me ligar. Beijo. Até.